Os poderes executivo, legislativo e judiciário assinaram um acordo ambiental inédito nesta quarta-feira. O Pacto em Defesa da Transformação Ecológica tem como objetivo unificar as ações em torno dos debates ambientais e climáticos. Esta é a primeira vez que os três poderes se unem em prol do tema e a ideia é promover a transformação ecológica com medidas legislativas, administrativas e judiciais. O documento é dividido em 3 eixos e conta com 26 iniciativas. O pacto prevê ainda a criação de um comitê gestor conjunto. Ainda sobre esse assunto, a gente entrevista agora Pedro Rivas, professor da disciplina Environmental, Social and Governance, na ESPM, que trata de governança ambiental e social. Ele também é curador do Hub ESG Change da ESPM. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria a sua análise sobre justamente esse pacto. Isso é algo que é necessário, a gente vê inúmeras vezes questões aprovadas ali por lobby no legislativo, que depois são alvo de decisões judiciais contrárias. Ou seja, esse pacto pode, de fato, ajudar a dar celeridade e um olhar mais correto para esse tema? Olá, boa noite. Muito grato aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, com certeza, esse pacto, ele é um desdobramento, né, de um esforço que já feito no governo federal, desde quando se aconteceu a audiência, né, a escuta, para a gente chegar numa taxonomia sustentável brasileira. Então, há esse esforço justamente para que a gente tenha um lastro de entendimento, de conceituação em relação ao que é investimento sustentável, o que são práticas sustentáveis, quais são os mecanismos que precisam existir, né, e que a gente precisa dos poderes, né, para colocar isso para a sociedade, para que as empresas também possam agir de uma maneira mais eficiente, né. Então, como a gente tem esse pacto, ele traz esses eixos, como foi falado, né? Então ele traz o eixo de ordenamento territorial, de transição energética e de justiça ambiental e climática, que a gente vê que é tão importante, né? Dentro de todo o contexto das COPs, dentro de todo o contexto do combate, né? Do enfrentamento ao aquecimento global e a adaptação que é necessária, né? Pedro, a gente falou aí que o pacto prevê 26 iniciativas. Tem como você trazer para a gente as principais ou quais seriam as prioridades de cada um dos três poderes nesse tema? Sim, com certeza. Essas iniciativas, né, algumas são mais focadas em alguns poderes e outras trabalham também a interseção entre eles, né? Então, por exemplo, no Poder Legislativo, há a intenção, né, de que tenham projetos de leis, né, sejam criados, desenvolvidos e acelerados, né, e agilizados projetos de leis relacionados a esses temas, né, de marco legal do mercado de carbono, marco legal para a produção de energia eólica no mar, que nós temos um potencial muito forte aqui no Brasil, né, dos biocombustíveis também. No Poder Judiciário, como também eu já vinha colocando, né, essa questão de você agilizar demandas judiciais que estão ali, que podem estar muitas vezes atrasadas, atravancadas ali, e quando você tem um esforço coletivo, um compromisso do Poder Judiciário com isso, você tem um espelhamento para todos esses dentro do nosso país. Há um interesse também, a intenção, né, de uma ação colaborativa, vinculada, né, do Poder Executivo com o Poder Judiciário, no sentido de integrar, por exemplo, bancos de dados imobiliários, ambientais, cadastrais e fiscais, com dados georreferenciados, justamente para você ter um combate, por exemplo, ao desmatamento, né? A gente sabe que não é fácil você combater o desmatamento, então tem aspectos que são de quem pertence àquelas terras, né? Tem aspectos tecnológicos, tem aspectos do Poder Executivo, por exemplo, de fiscalização, né? E de policiamento também daquilo que não pode ser devastado, por exemplo, né? E de fiscalização. Então, essa integração ela é muito importante. Ainda falando do Poder Executivo, a gente também vê a importância de ampliar o financiamento,
né, as práticas sustentáveis, o que a gente conhece, né, como finanças sustentáveis, que está muito associado ao ESG, né, que a gente ouve bastante falar, a redução do custo de crédito, né, e para setores, projetos e práticas sustentáveis, né. E aqui vale destacar, né, como que essa ação ela segue na mesma esteira da taxonomia sustentável brasileira, que lá atrás, né, que esse ano ainda, quando foi publicado, apresentou, né, estabeleceu, a taxonomia estabeleceu o que são práticas sustentáveis, né. Então, o mercado precisa disso, a sociedade precisa disso, porque a prática sustentável não pode ser o que eu penso ou o que outra pessoa pensa, mas tem que estar estabelecido o que é, porque a partir justamente desse estabelecimento que você pode criar lei, que você pode criar política pública, que você pode criar os instrumentos de financiamento, os instrumentos normativos, os instrumentos legislativos, para que a gente consiga assim fazer com que a sustentabilidade, ou seja, um paradigma, né, um novo paradigma de desenvolvimento econômico, né, aconteça, né. Há outro destaque também importante, que isso foi falado também na cerimônia de assinatura do pacto, em relação que é um paradigma da gente ir além do ambiental, mas a gente está falando do ecológico, né? E quando a gente fala do ecológico, a gente não está falando só de natureza no sentido de vegetação, de animais. A gente está falando da sociedade como um todo, a gente está falando de uma maneira de habitar, de uma maneira de produzir riqueza, de uma maneira de existir. Então, esses aspectos socioambientais, né, eles são muito importantes. Professor, a gente sabe que a gente vive num país em que os criminosos sempre estão de olho em novas oportunidades. O mercado de carbono, a sustentabilidade, virou uma grande oportunidade para esses homens. A gente já tem visto, em inúmeros casos, a gente tem uma vasta experiência com grilagem de terras, em que criminosos estão se aproveitando da lerdeza judicial, de travas e burocracias, para se aproveitar de terras da União e ganhar muito dinheiro com isso. A gente está preparado? Esse pacto pode ser uma preparação para lidar com essas novidades do crime? Sim, com certeza. Eu acho que esse tipo de enfrentamento, esse tipo de arcabouço de política pública, acordo, né, que está se fazendo, né, e que, por exemplo, a própria taxonomia, digamos que é uma esteira desse processo, né, que na Europa já existe, um pouco mais avançado, a gente pode entender que isso é uma forma da sociedade se organizar, né? Então, todo esse movimento ligado aí a esses crimes associados aí ao mercado de carbono, a questão de como é que as empresas, então, organizações criminosas, né, falsificam projetos, né, como se eles estivessem ali sequestrando carbono através de projetos que são fraudulentos e tentam repassar aquilo para empresas que podem entrar tanto por má fé quanto por desconhecimento mesmo, né, por não fazer uma verificação adequada disso. Agora, eu vejo que é preciso entender, eu vejo que é oportuno entender que, assim, prática criminosa existe em qualquer contexto econômico onde circula recurso financeiro. Existem pessoas que vão tentar ganhar e capturar recursos de uma maneira antiética, de uma maneira incorreta. O que eu vejo que é importante justamente ter cuidado é separar o joio do trigo, né, para não deixar de ver os esforços que existem, de ver as organizações, de ver o movimento que pode existir nas organizações, no governo federal, ser também crítico, olhar, mas eu vejo que mesmo com a crítica, em qualquer contexto, quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente ter essa ponderação, a gente ter uma certa cautela para a gente não, quando a gente criticar o problema, mas não a iniciativa que é louvável, não a iniciativa, né, que está tentando construir, que está tentando melhorar, que está tentando melhorar essas imagens aí que a gente está vendo de tanto desmatamento, né? Então, é nesse contexto que eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de, por exemplo, financiar recursos, né? Ou seja, de financiar projetos, financiar empresas, iniciativas sustentáveis, e uma vez que já foi estabelecida na taxonomia o que é uma prática sustentável, justamente esse estabelecimento do que é,
sustentável, e aí envolve muito a prática de ESG, por exemplo. ESG está muito estabelecido com isso, em normatizar, em parametrizar o que é sustentabilidade. A gente está evitando justamente que práticas que não são consistentes apareçam e sejam vendidas como se fossem coisas boas, né? Então, eu vejo que isso é um processo e a gente tem que ter paciência mesmo para continuar construindo isso. É isso mesmo, Pedro. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite.